Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 16 de agosto de 2022, uma terça-feira. O primeiro versículo vem do Salmo 78 e é o versículo 4 do Salmo 78. Nós contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Nós contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Nós contaremos as gerações, ou para o futuro, para as gerações futuras, as maravilhas que Deus fez. Temos que analisar bem o que são essas maravilhas. E elas, então, são como uma lâmpada, uma lamparina, no segundo versículo, né, Mateus 5, que se coloca num lugar alto para iluminar. Mas as verdadeiras maravilhas. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo diferença entre verdadeiras e falsas maravilhas. Porque na Bíblia tinha grupos diferentes. E tinha um grupo que queria puxar o saco do poder. Então falavam certas coisas sobre o reino de Israel, sobre os reis de Israel, que se a gente olhar a Bíblia mais a fundo, vai ver que não é. Mas vamos aguardar a leitura do primeiro texto que eu vou fazer de 1 Reis. A oração é escrita por Ambrósios, parece um sobrenome de um antigo romano ou grego, né? Mas o sobrenome é Lobwasser. É um sobrenome alemão. Então não é um cara antigo, é um cara, não sei quem é, mas é gente, sei lá, da igreja atual. E a oração é: agradeçam e louvem a Deus, pois grande é a sua bondade e a sua misericórdia e bondade permanecem de eternidade a eternidade. Não é para ser uma coisa que só se conta no passado, é para acontecer sempre. Tu, povo de Deus, deverás anunciar: grande é a misericórdia de Deus. O que é misericórdia? É ter o coração com o fraco, com o que sofre, com o pequeno, com o pobre. Ter o coração com o miserável. Essas são as maravilhas de Deus. Ele mesmo quer a nós se aliar nessa obra de amor misericordioso para com os fracos, pobres e pequenos, e nos haverá de carregar através do tempo. Então, contar da misericórdia de Deus. Essas são as grandes maravilhas, as misericordiosas. O resto pode ser puxação de saco, assim, dos puxa-sacos dos reis de Israel, né? Vamos ver, tem um texto típico de puxa-saquismo, que é o primeiro texto designado para hoje, que é do livro de 1 Reis, que conta lá sobre os reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. É uma história que vocês conhecem e vamos olhá-la de mais perto. 1 Reis 3, 16 a 28. Então vieram duas mulheres ao rei e se puseram perante ele, perante o rei Salomão. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa.
onde eu dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós estávamos ali. De noite morreu o filho desta outra mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto eu dormia, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou-o nos meus braços. Levantando-me eu de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu dera à luz. Então disse a esta outra mulher: o menino vivo é o meu filho, o teu é este morto. Porém esta me disse: não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Assim falaram as duas perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E a outra diz: não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse então o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: agora dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade do menino a uma e metade a outra. Então, a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou dentro dela. E disse: ah, senhor meu, dai o menino vivo a ela, e por modo algum o mateis. Porém a outra dizia: não, não, nem meu filho, nem dela, então, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é verdadeiramente sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Muito bem. É uma história bem emocionante, né? Assim, tem gente que até hoje anda nessa puxação de saco de Israel, como se Israel fosse grande coisa. Era um paisote pequeno. Síria, Assíria, Babilônia, Medos, os povos um pouco maiores, faziam gato e sapato de Israel, invadiam, levavam escravos. Eles só talvez ganhassem uma briguinha ali com a Filisteia, que era um outro paisotezinho. Aí puxam o saco dos reis. O Salomão, o mais sábio, o mais rico dos reis. E esse é um tipo de texto de assim, puxa-saquismo de Salomão. Agora vamos analisar então essa história assim de exemplo da sabedoria de Salomão. Então tá, vem essas duas mulheres lá com essa disputa sobre uma criança. De quem é a criança que está viva? Quem é a mãe mentirosa? E como solução, ele propõe como matar a criança e dividir ela e as duas ficam com metade dela. Peraí, essa é uma solução sábia? Já que ele é o rei, ele não poderia dizer: olha, vão as duas catar coquinho, me deem um menino que eu vou criar ele aqui no palácio, eu peço para o meu pessoal cuidar dele, e um dia a mãe, a verdadeira, vai aparecer aqui, ela não vai não querer mais ver o filho dela. A solução era dividir em duas partes a criança.
Ah, mas todo reino ficou admirada, respeitando a sabedoria incrível do rei. Isso é um texto puxa-saco, né? Não é? Sabe o que o Salomão conseguiu fazer? Criar escravismo no paisote Israel. Por isso ele ficou tão rico. Ele era bem ditador. Ele se aproveitou muito do poder. Os filhos dele eram crápulas. No texto de leitura contínua, que é a segunda indicada para hoje, está lá no livro de Crônicas, os dois filhos dele queriam se matar, dividiram o reinado em dois, e o Salomão no meio daquela bagunça. Dividiram o reino de dois e ainda queriam um escravizar o povo que estava no reinado do outro. Pá, um pai muito. Ele educou muito bem os filhos, né? Então pare de puxar o saco dos reis de Israel, Salomão e Davi. Pare de puxar o saco de Israel. Essa aqui é uma história, sim, muito bonita no aspecto de o amor materno. E de perceber esse amor materno. Mas cuidado para ver o que é real maravilha de Deus. Real maravilha é que Deus é libertador e é misericordioso. Ama os pequenos e os fracos. Não propõe matar criança por causa do egoísmo humano de duas mães. Quais são as verdadeiras maravilhas que temos que contar às novas gerações e que elas devem repetir? Eu não tenho vergonha dessas maravilhas, não, mas das verdadeiras. Eu separo, eu leio a Bíblia com olhos um pouquinho mais aguçados e não leio só um texto. Eu tento ler o que está em volta na história. Um bom dia.